Olá, gente, tudo bem? Eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre o sistema muscular. O sistema muscular, ele corresponde ao conjunto de músculos presentes no nosso corpo que permite a realização dos movimentos. O sistema muscular, assim como os diversos sistemas do nosso corpo, tem várias funções. Destacamos algumas das principais, que é a produção de movimentos corporais, a estabilização das posições, a regulação dos volumes dos órgãos, os movimentos de substâncias dentro do corpo e a produção de calor. Os músculos são classificados de acordo com a sua estrutura, tendo em vista que, quanto à contração, eles são classificados como voluntários e involuntários. Quanto à situação, são classificados superficiais e profundos. Quanto à função, eles são classificados como agonistas, cinesistas, antagonistas e fixadores. Enquanto às formas, eles são classificados como os longos, curtos e largos. Quanto à classificação das fibras, eles são classificados como reto, transverso e oblíquo. Quanto à nomenclatura, eles são classificados como ação, ação associada à forma, ação associada à localização, forma, localização e números de origem. Vale lembrar que o nome dado aos músculos são derivados de vários fatores, entre eles os fisiológicos e os topográficos. Classificação dos músculos. De acordo com as características estruturais, os músculos podem ser classificados em liso, esquelético e cardíaco. Esses músculos atuam diretamente ligados com o sistema nervoso, com o objetivo de permitir que a movimentação aconteça de forma correta e coordenada. Tipos de músculos. Músculo cardíaco. O músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, é um músculo que recobre o coração e permite os movimentos desse órgão, favorecendo o transporte de sangue e oxigênio para outros órgãos e tecidos do corpo, mantendo o bom funcionamento do corpo. Esse músculo é classificado como involuntário, pois sua função é desempenhada independentemente do desejo da pessoa. Além disso, apresenta estriações, podendo também ser chamado de estriado cardíaco, e é constituído por células alongadas e ramificadas que contraem de forma vigorosa e rítmica. Músculo liso. Esse tipo de músculo possui contração involuntária e lenta e pode ser encontrado na parede de órgãos ocos, como sistema digestório, bexiga e artéria, por exemplo. Diferentemente do músculo cardíaco, esse músculo não apresenta estrias e por isso recebe a denominação de liso. Músculo esquelético. O músculo esquelético é também um tipo de músculo estriado. No entanto, diferentemente dos outros tipos de músculo, ele possui contração voluntária, ou seja, para que exista movimentação, é preciso que a pessoa dê sinal para que exista contração do músculo. Esse tipo de músculo está fixado aos ossos por meio dos tendões, permitindo que exista a movimentação dos músculos no braço, pernas e mãos, por exemplo. Contração dos músculos esqueléticos. O corpo humano possui mais de 600 músculos esqueléticos que apresentam contração voluntária. Esses músculos são formados por células alongadas e multinucleadas, as quais são chamadas também de fibras musculares. Uma das características marcantes desse tipo de tecido muscular é a presença de estriações transversais. As fibras musculares possuem filamentos de miosina e actina, que são proteínas com capacidade de concentração. A actina e algumas outras proteínas que são associadas formam os chamados filamentos finos. Já a miosina forma os filamentos espessos. Os filamentos finos e espessos alternam-se formando bandas claras e escuras. As bandas claras são formadas por filamentos finos que recebem a denominação de bandas I. São chamadas assim porque são isotrópicas ao microscópio de polarização. As bandas escuras são chamadas de bandas A, pois são anisotrópicas ao microscópio de polarização e caracterizam-se pela presença de filamentos finos e também no centro da banda I
há uma linha escura, denominada linha Z. Ela delimita o sarcômero, o qual é formado por duas metades da banda I e uma banda A central. No centro da banda A, temos a banda H, uma região mais clara em que somente filamentos de miosina são encontrados. Na contração muscular, ocorre o encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, de toda a fibra. Durante a contração, observa-se uma sobreposição dos filamentos de actina ao de miosina, o que deixa as bandas I e H mais estreitas. Bom, agora iremos falar da contração muscular e o que é necessário para ocorrê-la. A contração muscular refere-se ao deslizamento da actina sobre a miosina nas células musculares, permitindo o movimento do corpo. As células musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis, de actina e miosina, dispostos lado a lado. Esses filamentos se repetem ao longo da fibra muscular, formando assim o sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular. E para que essa contração aconteça, são necessários três elementos: o estímulo do sistema nervoso, as proteínas contráteis actina e miosina, a energia de contração fornecida pelo ATP. Mas como ocorre em si a contração? O cérebro envia sinais através do sistema nervoso para o neurônio motor, que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o axônio perde a bainha de mielina e dilata-se, formando-se a placa motora. Os nervos motores se conectam aos músculos através das placas motoras. E com a chegada do impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor lançam sobre suas fibras musculares a acetilcolina, uma substância neurotransmissora. A acetilcolina liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação. Nesse momento, os filamentos de actina e a miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômero e, consequentemente, provocando a contração muscular. A contração muscular segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra muscular se contrai totalmente ou não se contrai. Se o estímulo não for suficiente, nada acontece. Ou seja, para ocorrer a contração muscular, é necessário um impulso nervoso bem forte para que ocorra essa contração. Bom, agora vamos falar sobre o tipo de contração muscular. A contração muscular pode ser de dois tipos: contração isométrica, quando o músculo se contrai sem cortar o tamanho, exemplo, a manutenção da postura envolve a contração isométrica, que é quando levantamos e nos alongamos. E a contração isotônica, quando ocorre a contração, promove o encurtamento dos músculos. Um exemplo é o movimento dos membros inferiores. E agora iremos ver um vídeo exemplificando essas contrações. Eu também não, cara. Impressionada. Percebe-se o movimento do músculo se contrai, dilatando e abrindo. Calma, bebê, calma, bebê. Se essa perna fosse hoje, parecia de daquela série que a gente viu. Meu Deus! Tá suando. Bom, agora iremos ver os principais músculos esqueléticos. O nosso corpo é formado de centenas de músculos e cada um com uma função. Os músculos da face e do corpo cabeludo, o exemplo é o orbicular dos olhos e o elevado do lábio superior. Os músculos da mastigação, o exemplo o masseter e o pterygoide medial. Músculo da parede abdominal, exemplos o oblíquo interno e transverso do abdômen. Músculos que movem a cabeça e o ombro, exemplo trapézio e elevado da escápula. Músculos que movem a coluna vertebral, exemplo o longo do tórax e o longo do pescoço. Músculos que movem a língua, exemplos o gineglócio e o ioglosso. Músculos que movem as articulações do quadril e joelho, exemplo glúteo máximo e abdutor longo. Músculos que movem o antebraço, exemplos tríceps e bíceps. Músculos que movem o pé e os dedos do pé, exemplo flexor longo dos dedos e adutor do hálux. Músculos que movem o polegar, exemplo extensor longo do polegar e extensor curto do polegar. Músculos que movem o punho, exemplos flexor radial do carpo e extensor radial do carpo. Músculos que movem o húmero, exemplos diletóide e supraespinal. Músculos que movem os dedos, exemplo flexor profundo dos dedos e extensor do indicador. Músculos respiratórios, exemplo diafragma e intercostais externos. Músculos supra e infranoides do pescoço, exemplos miletoide e gineoide. Bom, agora veremos a classificação dos músculos esqueléticos
de acordo com a sua ação. Temos os tensores, flexores, abdutores, adutores, rotadores, supinadores e propanadores. Os extensores estiram o membro, os flexores são responsáveis pela flexão. Adutores levam o membro em direção à linha mediana do corpo. Abdutores movem o membro para fora dessa linha. Rotadores giram os membros. Supinadores viram a palma da mão para cima. E os propanadores colocam a palma da mão para baixo. Você sabia? O músculo produz 85% do calor corporal. Quando os músculos se contraem, eles emitem calor o suficiente para manter os músculos aquecidos e confortáveis. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os músculos também estão sempre trabalhando quando trememos. Quando os receptores enviam aqueles sinais de frio, o cérebro aciona algumas contrações rápidas e involuntárias para aquecer o nosso corpo novamente. Então é isso, pessoal. Fizemos um resumo breve sobre o sistema muscular. Espero que vocês tenham entendido. Segue agora a nossa atividade de fixação. Espero que todos respondam e tirem suas dúvidas caso necessário.